Boa noite. A Copa do Mundo começou muito bem em campo. Fora dele, nem tanto. Nesse momento, por exemplo, acontece o segundo jogo do evento na cidade de Natal. Já passaram por lá mexicanos, camaroneses, ganeses, norte-americanos. Ainda vão passar japoneses, gregos, italianos, uruguaios. Mas o povo da cidade sofre. O estádio teve investimentos, ficou pronto, mas obras para prevenir um desastre que faz o governo decretar estado de calamidade, não. No NT Vale de hoje você também vai ver que a Copa segue com protestos. No Rio de Janeiro houve confronto com a polícia antes do jogo no Maracanã. Dilma recebe Angela Merkel e conversa sobre segurança nas comunicações. Na Colômbia, Juan Manuel Santos foi reeleito presidente. E ainda, o projeto que quer discutir o uso consciente do fone de ouvido. A realização da Copa do Mundo de Futebol ainda segue sob protestos. Nos arredores do Maracanã, uma manifestação começou pouco antes do jogo entre Argentina e Bósnia, no fim da tarde. Houve confronto com a polícia. Cerca de 300 pessoas saíram em passeata da Praça Santos Penha, na Tijuca, bairro próximo ao Maracanã. Segundo relatos, foram jogados coquetéis Molotov na direção dos policiais, que revidaram com bombas de efeito moral, gás lacrimogênio e spray de pimenta. Mas o jornal A Nova Democracia acusa a polícia de disparar tiros de munição letal durante o protesto. Na Quinta da Boa Vista, a repórter Vera Araújo, do jornal O Globo, foi presa enquanto filmava a ação dos PMs. Ela foi liberada e registrou queixa por abuso de autoridade. Durante os protestos de ontem, pelo menos 3 agências bancárias foram depredadas na zona norte do Rio. Quem precisou usar o banco pela manhã teve que passar por cima dos cacos de vidro. Este comerciante disse que tentou abaixar as portas do estabelecimento assim que avistou a manifestação. Eu tentei fechar a porta, não consegui, a freguesia ralou o peito, correram, né? Todo mundo foi embora sem pagar. Alguns torcedores que assistiam ao jogo nos bares em torno do estádio estão revoltados com a situação. Fiquei sentadinho ali, escondido no meu cantinho ali, mas agora não vem mais não. Quando tiver jogo no Maracanã, eu vou ficar em casa. Não são apenas protestos que ocorrem na cidade sede da Copa do Mundo. Neste momento ocorre um jogo entre Gana e Estados Unidos em Natal. Mas a capital do Rio Grande do Norte sofre com os estragos causados pela chuva e o governo decretou estado de calamidade. No fim de semana choveu em 48 horas, mais que o esperado para o mês todo. No bairro Mãe Luísa, um dos mais atingidos, pelo menos 25 casas foram destruídas. Várias ruas foram alagadas e estradas danificadas. Não há informações sobre feridos. Desabrigados foram levados para igrejas e escolas. Outro problema na cidade é a greve de ônibus, mas a Justiça determina que pelo menos 70% da frota esteja na rua nos horários de pico. E no Amazonas, 35 cidades permanecem em situação de emergência e outras 3 em estado de calamidade pública. A Prefeitura de Anamã informou que todo o município amanheceu debaixo d'água nesta segunda-feira. Agentes públicos contabilizam os prejuízos e ainda não conseguiram realizar um levantamento de famílias desabrigadas. Terça-feira com predomínio de sol e tempo seco em todo o país. No sul de Santa Catarina e também no centro-leste do Rio Grande do Sul, muitas nuvens se formam, mas não chove. No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e também no estado do Paraná, há previsão de muitas nuvens e chuva a partir da tarde e início de noite. Em Porto Alegre, máxima de 18, mínima de 13 graus. Uma massa de ar seco atua em grande parte da região sudeste. Apenas no sul e leste de São Paulo, há previsão de muitas nuvens e rápidas pancadas
pancadas de chuva a partir da tarde e início de noite. O dia segue ensolarado em todo o sudeste. No Rio de Janeiro, máxima de 32, mínima de 16 graus. O ar seco ainda atua em todo o centro-oeste. Chove apenas no sul do Mato Grosso do Sul. A umidade do ar fica baixa e não há previsão de chuva nas demais áreas. O dia será de sol forte e calor. Em Campo Grande, máxima de 30, mínima de 18 graus. No litoral do Nordeste, há previsão de sol e pancadas de chuva. No sertão da Bahia, sol e muitas nuvens, mas não chove. Chove no norte do Maranhão, do Piauí e do Ceará. Tempo firme nas demais áreas do Nordeste. Em Salvador, máxima de 29, mínima de 22 graus. Sol, tempo firme e seco no Tocantins, no centro-sul do Pará e do Amazonas, no leste do Acre e em Rondônia. Sol com pancadas de chuva no norte do Pará, no Amapá e em Roraima. Pancadas de chuva nas demais áreas da região norte. Em Belém, máxima de 32, mínima de 23 graus. A presidente Dilma Rousseff se encontrou ontem com a chanceler alemã Angela Merkel em Brasília. As duas se encontraram ontem à noite no Palácio da Alvorada, em Brasília. Dilma e Angela Merkel discutiram principalmente sobre a segurança nas comunicações eletrônicas. Desde que surgiram as denúncias de que os Estados Unidos espionavam a internet em países de todo o mundo, a presidente e a chanceler têm proposto ações para aumentar a segurança na rede. Elas também discutiram o aumento no fluxo de comércio, que no ano passado chegou a 22 bilhões de dólares em investimentos entre os países. Merkel está no Brasil a convite de Dilma. A chanceler alemã esteve hoje na Arena Fonte Nova, em Salvador, para acompanhar a partida entre a Alemanha e Portugal. Tribunais de Contas dos 26 estados e do Distrito Federal firmaram acordo com o Conselho Nacional de Justiça para fornecer informações que identifiquem com rapidez candidatos inelegíveis. Tema de hoje no quadro É Seu Direito, com José Carlos Cataldi. Amigos, nem mesmo a Copa do Mundo, toda essa balbúrdia faz o ministro Joaquim Barbosa esmorecer de sua meta, sua campanha pela moralidade pública no Brasil. Ele chamou os tribunais de contas de 26 estados, mais o Distrito Federal, para estabelecer cruzamentos de informações, de modo a que fique bem firme, bem atualizado o cadastro que vai punir aqueles que praticaram situações errôneas na administração pública, não tiveram contas aprovadas e, pela lei da ficha limpa, estão aí também em condições de inelegibilidade. Pois bem, essas informações serão cruzadas a partir de agora, todo dia 10 de cada mês, e serão abertas, inclusive, à consulta pública. Será que finalmente a gente está chegando a uma posição de moralidade na política? Agora são 7h08 no horário de Brasília e ainda hoje, morte de garota atropelada motiva a criação de projeto. Juan Manuel Santos foi reeleito presidente do país.